Fala pessoal, e aí, tudo bom? Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Você sabe onde a gente tá hoje? A gente tá aqui em Jope ou Jafa. Jope é uma antiga cidade portuária de Israel, uma das mais antigas do mundo. Ela está situada a 55 quilômetros de Jerusalém. E essa cidade, pessoal, ela é uma cidade que ela tem muitos judeus, né? No fim do século XIX, os judeus começaram a vir para cá. A maioria dos judeus provenientes da União Soviética, e aí começou confronto com os árabes que estavam aqui nessa região e surgiu a cidade de Tel Aviv. E aí, em 1950, mais ou menos, a cidade de Jope foi incorporada a Tel Aviv. Então hoje é uma cidade só, por isso que se chama cidade de Tel Aviv. O que é legal nessa cidade é que você consegue ver as duas coisas. A gente vê um centro histórico, né, com prédios bem antigos, assim, que traz bem essa questão histórica, mas que faz um contraste com uma cidade contemporânea, com uma cidade moderna, com uma cidade de alta tecnologia, que é Tel Aviv. Tel Aviv hoje ela é uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Ela está avançando aí na questão de startups também. Então ela pode-se dizer que ela tem um vale do silício, né, aqui em Israel. Bom, pessoal, só para vocês se localizarem aqui, a gente vai começar falando de geografia. Aqui a gente tem o mapa de Israel e vocês conseguem ver que a cidade de Jope, ela está localizada onde antes era a tribo de Dan. E como nós mencionamos, a cidade de Jope, ela é uma cidade muito antiga, inclusive citada no Antigo Testamento Bíblico diversas vezes. A primeira grande citação dessa cidade na Bíblia, ela acontece durante a construção do Templo de Salomão. Isso está mencionado lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Lá está escrito assim que toda a madeira que viria para a construção do templo, que viria do Líbano, seria trazida através do mar e viria até o porto de Jope. E de lá, de Jope, então, é que ela seria levada até Jerusalém para a construção do templo. E mais uma vez, Jope é mencionada após o exílio, enquanto iria acontecer a reconstrução do templo, que o rei persa Ciro permitiu que os cedros vindos do Líbano também viessem para Jope e de Jope para Jerusalém. Então, Jope naquela época ela era considerada uma cidade portuária importante, de onde vinham todas as importações e dali as importações eram distribuídas para o resto de Israel, principalmente para Jerusalém. E um dos acontecimentos bíblicos mais importantes que aconteceu aqui nesse porto de Jope foi aqui que Jonas pegou o barco para ir em direção a Tarsis. Se vocês se lembram da história, Deus havia mandado que Jonas fosse para Nínive para pregar a palavra. Mas Jonas, uma tentativa de fugir dos planos de Deus, Jonas pega esse barco para ir em direção a Tarsis, que era um dos lugares mais longínquos conhecidos na época. E aí teve aquela tempestade, Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe e depois vomitado, e só então ele cumpriu aquilo que Deus havia dito, que era ir em direção a Nínive. Além de ter sido uma cidade muito importante no Antigo Testamento, Jope também é uma cidade muito importante do Novo Testamento. Jope é citada principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam então pregando o evangelho às pessoas, a igreja estava crescendo, e aí lá em Atos 9 a Bíblia diz assim que Pedro estava em Lida quando ele realizou alguns milagres, como por exemplo a cura do paralítico Enéas. Nesse momento a Bíblia vai falar assim que em uma outra cidade chamada Jope havia uma moça chamada Tabita ou Dorcas, que era uma moça muito generosa, e essa moça havia morrido. Como a fama de Pedro, dos discípulos de Jesus, já estava correndo naquela região e a cidade de Jope era próxima à cidade de Lida, eles foram chamar Pedro para que Pedro fosse encontrar essa moça que havia falecido. Então Pedro vai até Jope, ele encontra Dorcas, ele ora por Dorcas e Dorcas ressuscita. Pedro decide então se hospedar, ficar alguns dias na cidade de Jope, e ele fica na casa de um homem chamado Simão, que tinha por profissão ser curtidor. E é nesse local, nessa casa, que segundo a tradição cristã,
era aonde estava localizada a casa de Simão, o curtidor, onde Pedro se hospedou. Foi nessa mesma casa onde Pedro teve a visão, onde descia um lençol com alimentos do céu, e Deus mandava que Pedro matasse e comesse aqueles animais, mas muitos eram animais considerados impuros, de acordo com a cultura e as leis judaicas. E Pedro não entende porque Deus estava mandando que ele comesse de animais impuros. É nesse momento que chegam até Pedro homens enviados de um centurião chamado Cornélios, que vivia em Cesareia, e eles chamam Pedro para que Pedro fosse até Cesareia. Esse centurião Cornélio foi o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Essa visão que Pedro teve, então, ficou muito clara para ele. Deus estava dizendo para Pedro que o evangelho não era exclusivo para os judeus, que Pedro deveria considerar e pregar o evangelho a todas as pessoas, a todos aqueles que eram considerados gentios. Então esse momento ele foi chave no cristianismo, porque foi ali que Pedro entendeu que ele pregaria o evangelho, ele deveria pregar o evangelho às pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações. E é exatamente por isso que nós tivemos acesso ao evangelho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas imagens que a gente conseguiu capturar aqui de Jope ou Tel Aviv para vocês. Espero que vocês tenham assistido e gostado desse vídeo. É isso aí, mais vídeos virão da nossa viagem, do que aconteceu, então fique ligado. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha pra gente saber, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e escreve aqui nos comentários o que você achou. Até mais, tchau, tchau!